Saudações, mais uma aula aqui no canal Química Orgânica Avante, iniciando agora um módulo sobre os conceitos básicos de química geral que são necessários para o estudo da química orgânica. Basicamente, esse módulo todo vai falar sobre ligações químicas e as teorias de ligações, só que serão decompostas em várias aulas, cada uma abordando um assunto ou uma teoria, para que não fique muito condensado, muito pesado o módulo. Bom, de ligações químicas, né? As ligações químicas, elas estão associadas a alguns fatos. O primeiro deles é que átomos isolados tendem a formar moléculas. Por que isso? Porque, tirando os gases nobres, que será comentado mais à frente, todos os átomos na natureza eles estão formando moléculas. É muito difícil ver um átomo em seu isolado, não é? Em seu estado fundamental na natureza, né? Ou eles formam molécula entre si, por exemplo, dois átomos de hidrogênio formam uma molécula de hidrogênio, dois átomos de nitrogênio formam uma molécula de nitrogênio, ou então estão formando moléculas com outros átomos, formando toda a diversidade de moléculas conhecidas pela ciência. E os átomos, basicamente, eles interagem entre si por meio de suas eletrosferas, né? Para você ter uma interação núcleo-núcleo, aí você já precisa de condições muito mais enérgicas, né? E quem trata disso normalmente não são químicos, são físicos nucleares. A química em si, basicamente, está associada a átomos interagirem por meio de suas eletrosferas, especialmente a chamada camada de valência, que é os elétrons mais externos. Portanto, a química ela está sempre relacionada à transferência de elétrons, definitiva ou por compartilhamento de elétrons, que isso nós vamos ver em outras aulas, os tipos de ligações. Então, surge essa questão, né? Por que os átomos se combinam em moléculas? Porque é muito mais comum encontrarmos átomos formando moléculas do que átomos isolados na natureza. Bom, nós temos duas respostas bem simples para isso. Não que a questão seja simples, mas a resposta mais simples possível para se iniciar o estudo da química, especialmente pensando em ensino médio e ensino técnico, que é, bom, a primeira resposta é porque os átomos nas moléculas são mais estáveis do que quando estão isolados. Mas por que isso? Porque as espécies químicas tendem a atingir estados de energia potencial mais baixa. Quando nós falamos que uma molécula é estável, isso quer dizer que ela está em um estado de energia potencial baixa. Ou seja, energia potencial é aquela energia que pode ser transferida, que pode ser usada para a transformação. Se ela está em um estado de energia potencial mais alto, ela é mais reativa, porque ela pode transferir essa energia para outras espécies. De uma forma simples, é isso, né, que nós podemos associar. Esse gráfico aqui é um gráfico muito conhecido em todas as literaturas de química geral, que é um gráfico que correlaciona a energia potencial e a distância internuclear. Bom, à medida que eu aumento a distância internuclear, nesse caso aqui, os átomos estão muito separados uns dos outros, né? E você tem pouca ou nenhuma atração entre eles. Basicamente, você não tem pouca ou nenhuma interação, seja uma interação atrativa ou uma interação repulsiva. Observando esse gráfico, à medida que você vai diminuindo a distância internuclear e esses átomos vão se aproximando, as suas eletrosferas vão interagindo, para praticamente todo o átomo, né, o que vai mudar são os valores calculados, mas o perfil da curva vai ser bastante semelhante, você vai percebendo que a energia potencial vai caindo, até que ela chega um momento que ela é mínima e a partir desse momento começa a aumentar novamente. Esse ponto de energia potencial mais baixa, nós chamamos de essa diferença aqui de energia de ligação. E a distância nuclear ótima para que esses dois átomos, ao interagirem em suas eletrosferas, tenham o nível máximo de atração, nós chamamos de comprimento de ligação. Cada átomo, cada ligação, no caso, vai ter a sua distância, o seu comprimento de ligação
próprio, né? E isso quer dizer o quê? É naquele comprimento, é o comprimento, é a distância, né? O que nós chamamos de comprimento de ligação, é a distância ótima para que eu tenha o nível máximo de atração e o menor nível de energia potencial. A partir do momento que você vai diminuindo essa distância internuclear, aí você vai aproximando demais os núcleos, eles começam a interagir em suas eletrosferas com camadas mais internas de elétrons. Aí, nesse caso, as forças repulsivas elas vão superar as forças atrativas. E aí você vai levar a energia potencial lá para cima. Isso vai ser um estado de energia potencial alta, ou seja, instabilidade. Então, esse gráfico de distância por energia potencial sempre vai apresentar esse perfil. E o ponto de interesse é sempre esse aqui, que é a distância internuclear ótima, que faz com que eu tenha forças atrativas em nível máximo e a menor energia potencial. Olhando a tabela periódica, os químicos perceberam que somente os gases nobres, estão aqui, né, no grupo 18, existem na natureza como átomos isolados. Todos os outros átomos, basicamente, eles são encontrados formando algum tipo de molécula, seja a molécula do próprio elemento químico, ou seja, hidrogênio com hidrogênio, oxigênio com oxigênio, né? Ou moléculas entre si, como por exemplo a água. A água é o oxigênio combinado com hidrogênio, né? Para falar de um elemento mais abundante. Dificilmente você vai ter um átomo de oxigênio isolado e átomos de hidrogênio isolado. Um na presença do outro, eles vão prontamente interagir suas eletrosferas e vão formar a água e atingir estados de energia potencial mais baixos. Mas por que isso acontece? Bom, os químicos perceberam o seguinte, que os gases nobres apresentavam uma coisa comum entre eles. Eles quase não formam moléculas. Para falar a verdade, esse quase quer dizer o seguinte: na natureza você não vai encontrar moléculas de gases nobres. Os gases nobres na natureza são encontrados na atmosfera e na atmosfera eles estão como átomos isolados. Mas em laboratório, em condições reacionais específicas, você consegue fazer compostos de gases nobres estáveis, como por exemplo fluoretos de xenônio. Você consegue reagir o xenônio com o flúor, fazer fluoretos de xenônio que são razoavelmente estáveis, mas eles são sintéticos. Na natureza, eles não existem. E o que chamou a atenção dos químicos também? Que todos esses gases nobres possuíam 8 elétrons na última camada, ou seja, 8 elétrons na camada de valência. Olhando a distribuição eletrônica dos gases nobres, exceto, claro, o hélio, que ele é um S2, porque ele é do primeiro período, então ele só tem a camada 1s. Ele só tem a primeira camada e a primeira camada só tem o orbital s. Então, mas ele está completo, um S2. O hidrogênio é um S1, o hélio é um S2, ou seja, não tem mais como ele ter outro elétron, ele está completo. Neônio é a configuração do hélio, né? Um S2, 2S2, 2P6. O argônio é a configuração do neônio, mais 3S2, 3P6. A partir do criptônio, você continua com 8 elétrons na última camada, porém, existe uma outra questão também. Todos os subníveis estão com seu número de elétrons completos. Ou seja, o criptônio ele é o argônio, né? 3S, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6. O xenônio é o criptônio e ele aí depois de 4p6 vem 4d10, 5s2, 5p6. Aí pelo diagrama de energia, né, dos orbitais, o radônio ele é o xenônio, aí ele vem, depois do subnível 5p6, o próximo é o 4f. E ele está completo, 4f14, depois vem o 5d10, 6s2, 6p6. E para confirmar ainda mais essa característica, existe esse elemento aqui, esse gás nobre aqui, de símbolo OG, que é o oganessônio, que ele é sintético, né? Ele não existe na natureza, ele foi preparado em laboratório por meio da fusão nuclear de isótopos de cálcio e califórnio. E ele recebe esse nome, organessônio, em homenagem ao
físico nuclear russo que descobriu vários elementos sintéticos, chamado Yuri Oganessian, que ele é russo de ascendência armênia. Está vivo, inclusive. Então, esse gás nobre sintético, ele foi batizado de oganessônio, e ele apresenta todas as características previstas para um gás nobre. A sua configuração eletrônica é completa. Depois do radônio, o nível 6p6 tem o 5f14 completo, 6d10 completo, e a última camada, 7s, a última camada 7 completa, 7s2, 7p6. Então, percebeu-se que todos os gases nobres têm 2 ou 8 elétrons na última camada, porém, falando mais avançado, todos os gases nobres possuem seus subníveis de energia completos. Ou seja, não falta elétron, eles têm o máximo de elétrons que eles podem ter, considerando as regras de distribuição eletrônica. Então, no início da química, né, enunciou-se essa regra, formulou-se essa regra, chamada regra do octeto, que é baseada no seguinte: como os gases nobres são os únicos elementos que existem como átomos isolados na natureza, sem estarem formando moléculas, quer dizer que eles são os átomos mais estáveis que existem. Eles estão no nível mais baixo de energia potencial possível. Então, todos os outros átomos vão fazer ligações químicas de modo a atingir esse nível de energia potencial mais baixa de um gás nobre. Então, o enunciado original da chamada regra do octeto é esse: os átomos tendem a doar, receber ou compartilhar elétrons, de modo que tenham 8 elétrons na camada de valência, porque, como nós vimos, todos os gases nobres apresentam 8 elétrons na camada de valência, exceto o hélio. Mas o único elemento que vai buscar a configuração do hélio é o hidrogênio. Entretanto, quando nós vemos aqui essa parte dos subníveis D, F, né? Isso precisou que a regra do octeto tivesse um enunciado moderno, que é: os átomos tendem a doar, receber ou compartilhar elétrons, de modo que atinjam a configuração eletrônica de um gás nobre. Bom, em termos de ligações químicas, quando se fala em doar ou receber elétrons, nós estamos falando de ligações iônicas. Ligações iônicas eu não devo abordar aqui no canal, porque como o canal é voltado para a química orgânica, e o átomo objeto da química orgânica é o átomo de carbono, e o átomo de carbono tende a fazer muito mais ligações covalentes do que ligações iônicas, eu não vou abordar aqui a ligação iônica, né? Mas existe muito material na internet, aqui no próprio YouTube, que são canais voltados especificamente para a química geral, que abordam isso, né? Porque aqui eu vou falar só da química geral que nós precisamos para estudar química orgânica. E quando nós falamos em compartilhar elétrons, aí sim, estamos falando de ligações covalentes. Então, sobre ligações covalentes, eu vou falar das teorias, teoria de ligação de valência, teoria de orbital molecular, em aulas mais à frente, né, em outras aulas, porque esse tipo de ligação, a ligação covalente, é o tipo de ligação preferencial do átomo de carbono, que é o objeto de estudo da química orgânica. Bom, mas para fazer alguns exemplos, né? Por exemplo, o que é uma ligação iônica pelo modelo pela regra do octeto, né? Por exemplo, o fluoreto de lítio, ele é um sal, ele tem uma ligação iônica, né? Esses diagramas já são bem conhecidos da química inorgânica, mas não custa relembrar. Por exemplo, configuração eletrônica do lítio, um S2, 2S1. O gás nobre mais próximo do lítio é o hélio, que ele tem configuração 1s2, ou seja, se ele perder o elétron dele do orbital 2s, ele atinge a configuração 1s2, que é a do hélio. Já o flúor, ele é 1s2, 2s2, 2p5. O gás nobre mais próximo é o neônio, que é 2s2, 2p6. Ou seja, quando você mistura lítio e flúor, eles prontamente vão formar o fluoreto de lítio. O que acontece? O lítio vai doar esse elétron do orbital 2s,
dele para o orbital, para um orbital 2p que está incompleto do flúor, e aí ele vai formar o cátion lítio e o ânion fluoreto. Se o lítio doou um elétron, ele perdeu uma unidade de carga elementar. Então, como o átomo é eletrostaticamente neutro, ele ficou positivo em uma unidade de carga elementar positiva. Já o flúor recebeu um elétron, como o flúor era neutro, ele recebeu um elétron, ele ficou com a carga -1. Então, eu tenho o cátion lítio e o ânion fluoreto, e aqui a ligação iônica ela é explicada basicamente por atração eletrostática. Cargas opostas vão se atrair. Eu tenho o lítio positivo, o fluoreto negativo, eles vão se atrair. Aqui é um outro tipo de representação que eu vou falar mais à frente, que é a chamada representação de Lewis, né? Onde eu tenho aqui o elétron do lítio marcado com esse X, o elétron do flúor marcado por pontos. Aqui é a seta, né, de doação do elétron. E aí eu tenho aqui o lítio positivo e o fluoreto negativo. Essa seta aqui, ela está errada, me desculpe. Deveria ser uma seta simples, que é o movimento de um elétron só. Quem tiver dúvida pode ir aqui na playlist de mecanismos de reação, que tem uma aula lá sobre essa representação gráfica de doação de elétrons nos mecanismos de reação. Bom, outro exemplo agora do fluoreto formando uma ligação covalente com hidrogênio. O hidrogênio é um S1, o gás nobre dele mais próximo é o hélio, que é um S2, né? E o fluoreto, como já dissemos, um S2, 2S2, 2P6. O gás nobre mais próximo do flúor já falamos, né? É o neônio, que é hélio, 2S2, 2P6. Acontece que o hidrogênio ele não vai doar o elétron para o flúor, porque senão ele vai ficar positivo. E ele quer atingir a configuração S2. Então, o flúor e o hidrogênio, cada um vai doar um elétron para formar uma ligação covalente. Agora, como esses elétrons aqui eles estão sendo compartilhados, todos os dois atingiram a configuração de um gás nobre. O flúor, 7 elétrons com mais um do hidrogênio, atingiu 8 elétrons na camada de valência, configuração eletrônica do neônio, e o hidrogênio, compartilhando o elétron que ele tinha antes com um elétron do flúor, atinge a configuração eletrônica do hélio. A próxima aula desse módulo vai ser sobre representação gráfica de estrutura de Lewis, né? E aí eu vou detalhar mais isso, mas você pode representar a ligação covalente como um traço. Um traço equivale a 2 elétrons. Bom, a regra do octeto ela é um recurso didático muito interessante e muito válido para você ensinar química em níveis mais preliminares da educação, como, por exemplo, aquele último ano do ensino fundamental, que o aluno vai começar a ter uma pequena introdução à química, talvez no primeiro ano do ensino médio, enfim. A regra do octeto funciona muito bem pedagogicamente para os elementos mais simples. Entretanto, para estudar química em nível de técnico profissionalizante na área de química ou em graduação, a regra do octeto já começa a complicar porque ela tem muitas falhas, né? Bom, ela só funciona bem para átomos do primeiro e segundo períodos, falhando para metais de transição e átomos a partir do terceiro período, né? Que aí você já precisa de mais conhecimento de química para entender por que ocorre essa falha. Existem moléculas estáveis apresentando átomos com menos de 8 elétrons na camada de valência, né? Isso, de certa forma, contraria a regra do octeto, que se diz que tem que atingir a configuração de um gás nobre, e a configuração de um gás nobre tem que ter 8 elétrons na camada de valência, mas algumas moléculas conseguem atingir estabilidade, ou seja, um menor estado de energia potencial, né, um estado baixo de energia potencial com menos de 8 elétrons. E para complicar, existem moléculas estáveis apresentando átomos com mais de 8 elétrons na camada de valência, que nesse caso nós chamamos de moléculas hipervalentes.
Alguns exemplos. O hidreto de berílio, por exemplo, ele é estável só com 4 elétrons. Cada traço são 2 elétrons. A borana, né, que é o BH3, também ele é estável com 6 elétrons, menos de 8 elétrons. Já essa molécula aqui, o PCl5, é estável com 10 elétrons. O flúor fica estável com 10 elétrons. Então, essa falha da regra do octeto, ela só é compreendida, digamos assim, né? Ela só é explicada, digamos, quando você entra lá em teoria de ligação de valência, você trabalha com o conceito de hibridização, que essas coisas vão constar em outras aulas. Agora, para átomo de primeiro e segundo período, e se você estiver trabalhando com o nível de ensino de química mais abaixo, né, na escala educacional, ela funciona muito bem para explicar as reações químicas. Bom, então, como eu falei, essa regra do octeto ela não é bem uma teoria, ela é mais uma observação e que hoje, sobretudo, ela sobrevive apenas como um recurso didático para a introdução do assunto química nos níveis mais baixos da educação, como, por exemplo, o último ano do ensino fundamental, que você vai começar a trabalhar química com um aluno ainda bastante jovem e sem também um arcabouço matemático mais completo. Então, a regra do octeto não é bem uma teoria, é mais hoje um recurso didático, digamos assim. E para você estudar as ligações químicas em níveis mais avançados, você precisa de algumas ferramentas teóricas, né? E conhecer bem algumas teorias que versam sobre a ligação química. Então, para as próximas aulas, eu vou falar, vai ter uma aula específica sobre estrutura de Lewis, que é a representação gráfica de moléculas mais utilizada no estudo da química. Vai ter uma aula sobre a geometria molecular, que vai falar sobre a teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Aqui é a sigla em português, aqui é a sigla em inglês. Valence Bond Electron Pair Repulsion Theory, que ela explica a geometria molecular das moléculas. Vai ter uma ou duas aulas, o que for necessário, para a teoria de ligação de valência, que é uma teoria que ajuda a entender alguns aspectos da química, sobretudo relacionados à ligação covalente. Associado à teoria de ligação de valência, tem o conceito de hibridização, ou seja, de orbitais atômicos híbridos. Aqui talvez seja necessário de 3 a 4 aulas. E também eu vou fazer uma aula mais avançada, que é sobre a teoria de orbitais moleculares. Teoria de orbital molecular ela só é trabalhada em nível de graduação, né? Ela não é aconselhável ser trabalhada em nível ensino médio técnico, muito menos em ensino médio regular, porque para que você possa entendê-lo, você já precisa de um ferramental matemático mais complexo. Então, mas vai ter uma aula aqui, porque como a ideia do canal é atender o máximo possível de alunos, então essa aula talvez fique mais reservada para os alunos de graduação. Bom, era isso. Obrigado. Bom estudo.